Bem-vindos ao Be Our Guest, 26 de setembro de 2022. Hoje temos a honra de ter connosco o António Marto, presidente do Fórum Turismo, e temos como tema para a nossa conversa check-in nas novas gerações. Bem-vindo, António, e bem-vindo todos os que nos estão a assistir. Gostaria de começar por apresentar, sucintamente, o António, mas antes disso, fazermos um agradecimento nesta rúbrica mensal da DHP, todas as segundas-feiras, a última segunda-feira de cada mês. Esta rúbrica que a DHP iniciou há uns meses esta parte, estamos no 4º evento, e um especial agradecimento ao nosso patrocinador da sessão, a EGDS, conforme viram neste vídeo que acabamos de visualizar. O nosso convidado de hoje, o António Marto, para fazer concordância com o tema, portanto um jovem, que é um jovem empreendedor com 34 anos, natural de Fátima, que tem uma formação superior na área do turismo e da hotelaria, ingressou como estagiário na Associação Fórum Turismo em 2015, tendo, hoje em dia, a responsabilidade de assumir a sua presidência. Em maio último, foi reconhecido como o jovem líder pela T-News e pela nova SBE, através do seu instituto Westmont Institute of Tourism and Hospitality, nos prémios Líderes do Turismo. O António assume-se como um defensor de Portugal em todas as perspectivas, assume-se como um liberal, apoiante de ideias capazes de criar um mundo melhor e mais justo. Bem-vindo, António, obrigado pela sua disponibilidade e um grande bem-aja por tudo aquilo que nos vai dizer. António, fale-nos um bocadinho, por favor, do que é o Fórum Turismo. Temos na nossa plateia muitos diretores de hotéis e muita gente que, sendo interessada no turismo e na sua atividade, também temos com certeza pessoas que pretendem ingressar nesta atividade e que são cidadãos comuns que também se interessam por aquilo que é o fenómeno turístico. António, fale-nos um bocadinho de si e daquilo que é o trabalho do Fórum Turismo em prol das novas gerações. Muito bem. Eu pergunto se me estão a ouvir bem. É a primeira António, pergunta. Obrigado. Muito bem. Então, eu começo, antes de responder à pergunta do professor, não fosse professor a fazer perguntas, começo por agradecer o convite feito à minha pessoa para poder hoje estar convosco. Agradeço ao recente presidente Fernando Garrido e a todos os membros diretivos da ADHP o convite feito para saberem um pouco mais da Associação Fórum Turismo e também do próprio António. Agradeço também a amável disponibilidade que o professor António Melo tem tido para comigo na preparação deste webinar. Parabéns pelo profissionalismo e mais uma vez pelo convite. Então, respondendo o que faz o Fórum e o que faz, e de certa parte também quem é o António, eu gostaria também de poder fazer um pouquinho uma alteração àquilo que foi a apresentação feita pelo professor António Melo. Embora o António tenha ganho o prémio de Jovem Líder do Turismo, ele já não é assim tão jovem. O jovem que estão a ver tem 34 anos, algumas rugas pelo caminho e umas valentes horas nos sapatos de trabalho na restauração. Dizer-vos que nem sempre trabalhei deste lado de secretariado, por assim dizer, administrativo, como é o meu dia-a-dia. Eu comecei bem jovem ao serviço da restauração e faço questão de vir cá atrás para vos dizer que foi uma parte fundamental da minha vida tê-lo feito. Durante muito tempo trabalhei na indústria da restauração, no serviço da restauração em Fátima, por assim dizer. Uma das atividades que caracteriza o turismo de Fátima é a sua sazonalidade, e entre a época de maio e a época de outubro, toda a força de trabalho de Fátima é quase canalizada para trabalhar ao serviço do turismo, e daí veio o meu gosto de trabalhar no turismo e saber um pouco mais. Em certa parte da minha vida fui estudar turismo e daí veio o desejo de conhecer os líderes, conhecer quem trabalha e quem trabalhava de certa forma na altura, nas grandes empresas, nas grandes direções, quer elas fossem institucionais, governamentais, mas o António desde cedo teve o desejo de poder ter contacto com estes líderes. Foi esse a vontade e o desejo que me trouxe até ao Fórum Turismo. O Fórum Turismo é uma associação que tem cerca de 8 anos, que recentemente tem vindo a trabalhar naquilo que é hoje o grande foco, na aproximação daqueles que são os futuros profissionais do setor com aqueles que já são os profissionais do setor.
e isto pode parecer um pouquinho difícil de materializar, mas depois, com o decorrer desta conversa, irei ter a oportunidade de apresentar aquilo que são as diferentes ações que nós fazemos. Mas posso-vos dizer que a nossa principal ação é o emprego, potenciar, fazer ou estabelecer pontos de contacto entre quem procura oportunidades de inserção no mercado de trabalho com os empresários, investidores que procuram força de trabalho. Procuramos estimular o contacto ou estreitar pontos, o contacto daqueles que são os jovens, os futuros líderes do setor com os líderes do presente, e também fazemos isso com diversas atividades, mas o Fórum é uma associação puramente sem fins lucrativos, gostaria de dizer isto, ok? Trabalhamos para os nossos associados. Quem são os nossos associados? São estudantes universitários, são instituições de ensino, ok? Que pagam apenas uma cota residual e que nós apresentamos um conjunto de atividades ao longo do ano que eu acredito que lhes seja vantajosa e benéfica estarem associados ao Fórum Turismo. No meio disso tudo temos também atividades e programas para professores, formadores. Amanhã acontece a grande entrega dos Hospitality Education Awards, irei ter mais à frente também a oportunidade de explicar o que é, e temos também programas para aqueles que são as empresas, de forma a potenciá-las ou levá-las até às instituições de ensino de uma forma para construírem valor, trazer inovação para dentro das empresas, nomeadamente o TTL começou por aí, levarmos jovens a pensar nos desafios das empresas, nas dificuldades das empresas, para estreitar os pontos de contacto e os pontos de aproximação entre estudante, futuro profissional, lá está, com o profissional que já é hoje. Pronto, não me alongo mais, mas estarei cá também para poder ser mais objetivo. Obrigado por esta primeira introdução. Eu preparei aqui um conjunto de provocações para o António, no sentido de colocar o António numa posição, enquanto Presidente do Fórum Turismo, que nos permita ter uma ideia daquilo que o Fórum Turismo faz para os mais jovens. Não podemos esquecer também que a própria Associação de Diretores de Hotel de Portugal tem uma secção júnior, em que agrega todos os estudantes das licenciaturas em gestão hoteleira, ou com nomes muito próximos desta nomenclatura, e potencia exatamente também essa integração dos jovens de inserção no mercado de trabalho, no sistema de emprego, mas, acima de tudo, tenta desenvolver competências organizativas e corporativas para estes jovens que, hoje em dia, com 20 e poucos anos, quando acabam a sua formação, se sentem, por vezes, desamparados quando acabam os seus cursos e necessitam de algum apoio ou de alguma ponte. E começo, se calhar, por esta provocação, António. O António é de uma geração que há uns anos atrás, no início do século, fez a sua formação superior. Eu também me chamo António, mas sou de uma geração umas décadas antes, e enquanto na minha altura estudar a área da hospitalidade, do turismo e da hotelaria era uma raridade, hoje em dia torna-se uma circunstância normal, eu diria quase que em alguns casos até tornou moda estudarmos algumas áreas. E este crescer imenso de pessoas interessadas na área, na formação na área, que quer pelo número de cursos, quer pelo número de estudantes que os frequentam, quer inclusive pelo número de instituições de ensino superior que ministram cursos nesta área, tornou aqui uma situação de uma oferta tremenda de formação, uma oferta grande de pessoas a sair para o mercado de trabalho que são formadas. No entanto, o setor mantém-se ainda com dificuldades de reter pessoas, de contratar pessoas. Este ano assistimos, é transversal a vários setores de atividade da sociedade portuguesa, mas assistimos há uns meses esta parte, e principalmente este ano, uma grande escassez de recursos humanos para este setor, não só para este, mas também para outros. Mas, António, no que nos interessa, não acha que temos aqui um paradoxo, no sentido de que aumentamos o número de pessoas com formação e, no entanto, não resolvemos a escassez de mão de obra, de recursos humanos qualificados nas organizações? Sim, realmente isto é uma provocação, mas irei ser o mais sincero possível. Eu acho que não é um paradoxo. O que
temos vindo a reparar é que as áreas da hospitality, onde incluo hotelaria, restauração, têm vindo a formar para outros setores. Okay? Acredito que a qualidade formativa que prestamos, incluo nela porque também sou formador e professor, a qualidade formativa que prestamos é de veras de alta qualidade, capaz de irmos buscar, capaz de outros setores olharem para estas áreas de formação e irem buscar alguns dos seus recursos. E digo isto com alguns exemplos claros. Se descer a avenida a qual estou localizado e entrar em algumas lojas da Avenida da Liberdade, posso perceber que alguns daqueles trabalhadores, colaboradores que estão a atender nas lojas têm a sua formação na área de turismo. Ok? Se caminhar uns metros mais para a frente e for o BNP Paribas, posso encontrar nos seus quadros elementos com formação nas áreas de turismo. Ok? É fácil perceber o porquê que a capacidade de formação não é suficiente para ir ao encontro daquilo que é a necessidade do setor. Primeiro que nada, ele tem vindo a ser usado para dar formação para outras áreas. Depois, dizer-vos que o turismo, como sabem, como todos têm essa informação clara, é que tem vindo a crescer em quantidade. E essa quantidade necessita também de quantidade de recursos para alimentar as suas atividades, correto? Qualquer unidade hoteleira terá, no mínimo, um conjunto de colaboradores que não fica abaixo dos 10 colaboradores para funcionar. Abaixo, ok? Quantas não são as unidades hoteleiras que têm vindo a ser criadas nos últimos 2, 3 anos? Mesmo em tempo de pandemia, elas abriram. Tudo isto são fatores a que eu acredito que são responsáveis por esta carência de pessoas para trabalhar. Depois, dizer-vos ainda que no meio disto tudo tivemos uma pandemia que afastou algumas pessoas que trabalhavam no turismo, que ficaram de um momento para o outro proibidas de exercer a sua atividade devido a condições que nem vale a pena falar delas, que todos sabemos, e que de um momento para o outro encontraram novas oportunidades de trabalho em outros setores. Então, juntando a isto, juntando este fator àqueles que já tínhamos anteriormente, ainda mais difícil fica encontrarmos pessoas para trabalhar nas nossas atividades do dia a dia. Depois dizer-vos que não é surpresa nenhuma, isto que vos vou dizer, o setor precisa ainda ser mais atrativo nas suas políticas de contratação. Não quer dizer que ser atrativo significa um excelente salário, ele também é atrativo, mas o reconhecimento, o ir ao encontro daquilo que é a expectativa em termos de crescimento dentro da empresa de um jovem, o horário flexível, a atratividade, o sentir-se parte de uma equipa, o sentir-se parte de uma empresa, acho que também são elementos que podem ajudar a aumentar a atratividade, ok? O que é que isto acontece? Juntando todos estes fatores que trouxe aqui, que nenhum deles é novidade, acredito, respondem àquilo que é a necessidade de pessoas para trabalhar, para exercerem funções no mercado de turismo e aquilo que é o excedente de pessoas que as instituições de ensino das áreas de turismo têm formado e têm mandado cá para fora. Acredito que muitos deles também vão para o estrangeiro fazer o seu percurso e criando a sua experiência com a intenção de voltarem. Mas enquanto isso acontece, o setor em Portugal está neste momento a passar dificuldades por não ter as pessoas suficientes para trabalhar. Ok. António, obrigado. Eu das suas palavras interpreto, se me permite, aqui duas situações, duas dimensões que podemos talvez refinar um pouco mais. Uma das dimensões é que as novas gerações não se coadunam com práticas das gerações anteriores, nomeadamente algum sacerdócio na sua vida pessoal em prol do trabalho, o facto de não quererem, por exemplo, deslocar-se das suas zonas de residência. Hoje em dia a mobilidade é grande, as pessoas estão abertas a trabalhar em vários pontos do mundo, em várias geografias, e, portanto, é aqui um novo paradigma geracional que se coloca. Depois, uma outra provocação que queria fazer ao António é as competências que hoje são exigidas
são diferentes daquelas que eram exigidas. E eu, sem querer ser protagonista, diria que quando eu comecei a trabalhar, as minhas competências técnicas eram fulcrais. Hoje em dia, as competências transversais, aquelas do saber receber e do saber estar, são mais valiosas do que o facto de saber a técnica da gestão hoteleira propriamente dita. E acho que até o António referiu isso muito bem quando diz que um jovem licenciado nesta área tem um emprego no setor dos serviços, seja numa instituição bancária porque faz recepção de clientes internacionais e porque sabe estar e sabe receber, como também está no comércio ou está num posto de informação. E, portanto, há aqui uma panóplia de atividades que o setor também soube formar e que transversalmente os jovens estão preparados para esse efeito. Então, afunilando aqui a minha questão. Já agora, António, parece-me a mim que é uma armadilha. Vivemos um mundo do trabalho em que as carreiras deixaram de ser aquelas que nós estávamos habituados a ver os nossos pais, que a minha geração ainda teve em parte, mas que a geração do António já não vive. Não existem empregos para a vida. Por outro lado, também já não existe uma vida para o emprego, não é? Portanto, estamos aqui com uma simbiose, uma armadilha interessante. Sintetizando, o que é que o António acha que as novas gerações querem? O que é que acha que as organizações querem das novas gerações? E será, e esta é a maior provocação, será que esta pressa dos jovens em quererem afirmar-se, em quererem, por qualquer razão, ficam menos agradados com uma situação profissional e mudam facilmente para outra organização? O que é que acha que esta efemeridade pode provocar também? Portanto, são três questões diferentes. Uma relacionada com as pessoas e com as competências, outra relacionada com o facto de os jovens estarem interessados em ter experiências em qualquer sítio que sejam, e a pressa e a velocidade com que as carreiras hoje em dia se desenvolvem. Já me tramou, porque eu tinha tudo anotado em função às perguntas que me tinha feito e agora trocou aqui. Não, mas, António, estamos a conversar. Sim. Então, podemos ir para a velocidade? Eu acho que só favor, sim, só favor. As notas que tenho na cabeça. Eu gosto sempre de dar exemplos e olhando também a alguns exemplos da minha própria vida. Hoje em dia faço maratonas. Inscrevo-me em maratonas. Maratonas são cerca de 42 km. Mas treinar para uma maratona não é de um dia para a noite. Não é hoje eu decido que vou correr e amanhã estou a fazer uma maratona. Não é assim que se faz. Ok? É preciso existir alguma regra, é preciso existir algum sacrifício e, acima de tudo, alguma compreensão do corpo para todos os dias irmos correndo 1 km a mais daquilo que não fizemos o dia anterior. Se eu hoje corro 10 km, amanhã, no mínimo, eu vou ter que correr 10 km, ok? Não posso correr menos do que aquilo que corri no dia anterior. Eu associo um bocadinho isto com uma carreira. Consistência. Ganhar consistência. Consistência e, no meio disso tudo, algum espírito de sacrifício. E hoje estamos perante uma sociedade, mais uma vez, eu acredito que não vou trazer nada de novo, só vou trazer uma reflexão de alguém que está aqui no seu dia-a-dia e que trabalha e que se depara em falar com alguns jovens, é que se pretende tudo com algum facilitismo e imediatismo. Tem que ser para hoje, tem que ser para agora. Não sei esperar, ok? Não sei esperar e, ao mesmo tempo, não tenho capacidade de sacrifício. Pois bem, eu acho que este é um erro, sou sincero, porque qualidade não vem com rapidez. É preciso trabalharmos com alguma consistência, por assim dizer, e digo isto, trabalharmos com consistência no sentido de irmos buscar experiências. Okay? Um jovem não sai de uma sala de aula a ir para um diretor de hotel. Isto é muito raro acontecer. Há alguns casos que acontece, por exemplo, com uma família já tem investimento feito e que o jovem realmente entra e vai diretamente para um cargo de direção, mas estão aqui alguns diretores de hotel, eu estou a ver, isto dificilmente acontece. Eu pergunto se a vocês aconteceu. Dificilmente isto aconteceu, ok? Então, é este jovem que eu acredito que tem que ter a consciência que a sua vida, a sua carreira não é feita a partir do momento que sai para o mercado de trabalho. Ok? É preciso trabalhar, é preciso ter uma estratégia de empregabilidade e é preciso ter uma estratégia de construção de carreira. E essa estratégia de construção de carreira poderá passar por os mais diversos patamares.
poderá passar desde fazer trabalho voluntário, desde fazer trabalho não remunerado, e eu acredito que muitas das pessoas, muitos dos jovens dos dias de hoje não estão preparados para fazer, a não ser algo que lhes encha o coração, ok? Salvo algumas exceções, há voluntários, há pessoas que encaram para este trabalho como um trabalho sério e como importante na construção da sua carreira. Mas para vos dizer que eu acredito que, infelizmente, estamos perante uma sociedade que vai entrar no mercado de trabalho cada vez mais imediatista, cada vez mais necessidade, com cada vez mais necessidade de afirmação e se calhar menos preparada para exercer cargos para aquilo que não estavam preparados. Ok? Com isto, também deixo aqui um alerta, muitas das vezes as instituições de ensino são responsáveis por que isto aconteça, porque vendem o sonho do diretor de hotel. E o diretor de hotel não é algo imediato, é algo que vem com o seu trabalho. Então, eu aqui puxava o desafio àqueles que, no caso, e personalizando aqui o professor António Melo, que está ao serviço de uma instituição de ensino e que vende sonhos de direção de hotel, de alimentarem que esse sonho é construído a partir, se calhar, do quinto ano de experiência, do sexto, sétimo ano de experiência, não sei com quantos anos chega ao cargo de diretor de hotel, mas é preciso muito trabalho. Então há que desconstruir esse sonho logo na instituição de ensino, afirmando que para chegar àquele cargo é preciso muito trabalho. Acredito que já o façam, mas é preciso fazer mais. Devolvo essa provocação. É verdade, António. Até porque já agora eu costumo partilhar com quem se senta à minha frente para trabalhar comigo que a sorte dá muito trabalho. Não é? E, aliás, o António personaliza isto no sentido de que começou exatamente por fazer um conjunto de atividades acessórias até conseguir chegar à posição em que está e o seu percurso é demonstrativo disto. O António tocou aí em dois aspectos que para mim são muito relevantes. Um é as estratégias individualizadas para a empregabilidade, ou seja, cada um tem que criar o seu buquê de flores para depois estar preparado para apresentar a alguém, ou seja, reunir as suas competências fazendo coisas diferentes. E outra provocação que o António me fez aqui foi o Fórum Turismo tem um evento de grande impacto que é a Bolsa de Empregabilidade. E, portanto, se o António nos quiser dizer em concreto o que é que a Bolsa de Empregabilidade faz, ou desenvolve, potencia, por um lado, e depois eu provoco, e agora dou-lhe outra provocação. E o que é que os diretores de hotel que estão nas organizações, ou que representam os empresários do setor, que são os administradores dos grupos, das unidades, das empresas, o que é que deste lado se está a fazer menos bem ou que se pode melhorar para inserir, reter, atrair os jovens e tirar-lhes essa pressa do imediato e essa avidez do sucesso quase logo de seguida. Fiz-me entender, António? Sim, primeira pergunta, qual o papel da Bolsa de Empregabilidade? Segundo, sim, como é que podemos ajudar para tirar essa necessidade de afirmação imediata? Podem fazer? E o que é que os diretores de hotel podem fazer em prol das novas gerações? Muito bem, eu mais uma vez esta pergunta não estava no roadmap de perguntas, vai sair do improviso, mas vou dar o meu melhor. Então, acima de tudo, a Bolsa de Empregabilidade, como é que ela surge? Acho que é bom, acho que é interessante começarmos pelo princípio. Estávamos em 2016, melhor, 2015, o António, enquanto estudante, teve a oportunidade de tentar entregar um currículo a uma empresa que estava na BTL, e essa empresa que estava lá não soube dar a resposta. E eu percebi que, como havia o António, haviam mais pessoas que queriam fazer o mesmo, ok? E que as pessoas que estavam naquele espaço estavam com duas ambições. Uma, captar clientes, e a outra, divulgação de marca. Poucos eram aqueles que estavam numa retenção de talento, ok? E eu percebi que tinha identificado um gap. Passado um tempo, consegui demonstrar à BTL que existia esta necessidade em mim e que provavelmente poderia existir em outros. E daqui surge o papel da Bolsa de Empregabilidade. A Bolsa de Empregabilidade surge como um espaço
onde nós colocamos em contacto aquelas pessoas que procuram uma oportunidade de emprego com a entidade que procura pessoas para trabalhar. Fazemos um match. Nós não somos uma agência de contratação, nem nunca o fizemos. Somos apenas um match, um agregador, um facilitador entre estas duas forças. Desde 2016 que temos vindo a trabalhar seriamente na parte da empregabilidade, ao ponto de este ano, estou a falar 2022, 2023, desenvolvermos ou irmos desenvolver 3 momentos físicos de empregabilidade, Lisboa, Porto e Algarve, ganharmos o aspecto também digital, ou seja, este momento de empregabilidade também ele estará a ser trabalhado para ser digitalmente, e depois também o nosso lado de internacionalização. Levámos também este conceito para o Brasil, pelo 2º ano consecutivo. Iremos estar no próximo dia 20 de outubro com o desenvolvimento da Bolsa de Empregabilidade no Brasil, com este mindset. Apenas colocarmos em contacto quem procura e quem está à procura, entre os dois polos, empregadores e empregados, ou futuros colaboradores. Sobre o lado da provocação do que é que o diretor de hotel pode fazer, eu tenho por mim que quanto mais presente for o diretor de hotel dentro da sala de aula, se calhar melhor será o esclarecimento da dureza para chegar àquele cargo, ou da complexidade que é chegar a um diretor de hotel. Daí eu desenvolver que quanto mais o seu lado pragmático da profissão puder entrar dentro da sala de aula, melhor. Daí sou apologista dos momentos de networking, dos momentos de ida da turma ao local do diretor do hotel, ou vice-versa. Sou apologista do conhecimento por testemunho em primeira mão. Acho que ele fica muito mais elucidativo para quem o recebe, e acho que há alguma coisa que vocês, diretores de hotéis, podem fazer ao serviço do ensino. Não custa, ou melhor, não é nada de extraordinário criar um seminário, criar uma conversa aberta, onde regularmente um diretor de hotel tem uma rúbrica de ida à escola, de testemunho, de transmissão de pensamento, de transmissão de dificuldade, e ele, ao ir à escola, ao ir à universidade, ou que seja, ele irá também trazer um conjunto de ideias para a sua casa. Ele nunca estará a perder o seu tempo, ele está a investir o seu tempo. Okay? Fruto disso, nós temos uma iniciativa com o nome Tomorrow Tourism Leaders, onde nós desafiamos as empresas que apresentem os seus desafios reais e concretos, para serem desenvolvidos por um conjunto de estudantes. Okay? O requisito é este: a empresa traz-nos a problemática, o estudante, ainda tem que ser estudante, tem que estar disponível a encontrar a sua solução. E fazemos isto em bootcamp. Okay? O estudante passa connosco uma semana, e durante essa semana ele tem a oportunidade de ter contacto com um conjunto de desafios completamente diferentes, de áreas diferentes, todos eles do turismo, mas imaginemos, um é de hotelaria, o outro é de eventos, o outro é de operadores turísticos. Imaginemos, ou seja, há aqui um mix de contacto com diferentes realidades. Várias competências, várias áreas. Exatamente. Para quê? Para que o estudante consiga perceber qual é a sua área que mais lhe chamou o entusiasmo, para poder até fazer um mestrado em função dessa área de especialidade. Ou quem sabe fazer o seu primeiro estágio, ou quem sabe a sua primeira oportunidade. É neste aspecto que eu sou um defensor. Quanto mais potenciarmos a partilha de conhecimento, e partilha de conhecimento direto, okay, melhor estamos a contribuir para uma sociedade mais preparada e mais conhecedora, e quem sabe, se calhar, não tão necessitada do imediatismo, por assim dizer, que estávamos a falar anteriormente. António, agora ocorreu-me lançar-lhe aqui um repto relacionado com esta aproximação dos jovens às empresas e das empresas aos jovens. É transversal, e este assunto não estava no nosso guião de conversa, mas sem rede, pergunto-lhe, o papel dos estágios a unidade de estágio existe na grande maioria dos cursos, sejam eles de ensino superior, sejam eles técnicos, e depara-se, muitas das vezes, que o estágio, para um lado,
da oferta das vagas de estágio é de alguém que vem resolver os problemas que a organização tem naquele momento, naquela conjuntura, e para o estudante, para o estagiário, é uma etapa que faz parte da sua formação, mas que depois fica resolvido, porque a seguir já vou fazer outras coisas. Não acha que podemos todos, em conjunto, pensar melhor e aprofundar estes períodos de estágio nas organizações com regras mais claras, mais definidas, com tutorias e com acompanhamentos e mentorização dos próprios estagiários, para que não sejam estagiários a serem responsáveis por estagiários a desempenharem funções que não são as suas ou para as quais estão preparados, e por outro lado, as organizações também conseguirem reter pessoas e terem atenção às pessoas que lhes passam e as próprias instituições moldarem melhor os seus planos de estudo para essas pessoas? Eu acho que ainda existe muito trabalho pela frente nessa área, sou sincero. Primeiro que nada, o estagiário tem que perceber que o estágio não é apenas para cumprir uma tarefa, ou cumprir uma etapa. Ele tem que perceber a mais-valia de um estágio. E a mais-valia de um estágio é isso mesmo, é poder enrar, poder estar no período para ser ele próprio exercendo as funções ou exercendo o conhecimento que lhe foi dado até ao momento, ok? E muitos dos estagiários que vejo já vão para estágio já com até algum conhecimento, já trabalharam, sou formador nas escolas de turismo de Portugal, e muitos dos alunos que vão para estágio trabalham durante o dia ou em part-time, ou seja, o estágio já é visto como um pré-profissionalismo. Agora temos outros alunos que não. Temos outros alunos que vão claramente para cumprir uma etapa da sua vida e com um sentido de à hora que eu entro, à hora que saio, e estou desejoso para terminar esta etapa. E eu acho que é este mindset que depois vai fazer a diferença entre aquele que é estagiário, que está lá para cumprir a tarefa, ou aquele que realmente o quer fazer. Porque, atenção, nós temos hoje estudantes que procuram o seu estágio quase com um ano de antecedência. Eu tenho alguns alunos que vêm ter comigo e dizem: professor, pode-me ajudar a encontrar uma entidade de estágio internacional? Isto revela muito do aluno, não é? Ao contrário de outros que aguardam até o seu último momento para encontrar o estágio e até tem quase que ser o professor a arranjar um estágio. Essa estrutura merece ser profissionalizada, sem dúvida. Quem procura mais, quem procura este aluno que procura o seu estágio com um ano de antecedência, deve ser reconhecido. Não sei como, se isso lhe poderá aumentar o número de créditos feitos, não sei, se o valor da instituição, se a importância da instituição poderá também ser alvo de uma avaliação melhor ou uma atribuição de uma nota melhor, não sei, mas acho que quem procura a excelência deve ser reconhecido por isso, ok? Hoje em dia temos muito poucas pessoas que procuram o brio. Quem de nós procura o brio na execução do seu trabalho? Muitas das vezes procuramos a execução da tarefa e não o brio. Aquele que procura o brio irá encontrar um caminho diferente. E eu sou sempre apologista do caminho do brio. Ele pode não conseguir, mas se tentar, ele fica muito mais próximo de um dia conseguir exercer o que gosta, fazer o que gosta, com responsabilidade, é claro, mas acima de tudo com outro valor também, não é? Mas, professor, eu não sei a fórmula, mas sei que quem procura um estágio com um ano de antecedência claramente sabe o que quer. E são estas pessoas que um professor gosta de trabalhar, gosta de acompanhar e muitas das vezes até está lá presente quando o aluno está desmotivado, não é? Mas sem dúvida há espaço para melhorar esta relação, esta primeira relação que a instituição que recebe o estagiário tem com o estagiário. Da sua experiência, António, quer como presidente do Fórum Turismo, quer nas outras atividades que desenvolve complementarmente, sente que há diferenças na forma como as organizações recebem os estudantes, ou recebem os estagiários, ou recebem os novos colaboradores, se as organizações forem nacionais ou internacionais, forem
independentes ou se pertencerem a um grupo, ou passa muito pela forma como a pessoa que está dentro do CEO ou dentro do diretor do hotel olha para esta questão ou para estas questões? Há de tudo um pouco. Há de tudo um pouco. A consciência que tenho é que algumas instituições estão mais preparadas que outras para receberem estagiários, claramente com as suas funções bem delineadas e com as suas condições bem definidas. Há outras que o estagiário acaba por ir suprir as necessidades que existem das mais diversas áreas. Quando nós falamos com os alunos, quando vêm para dentro da sala de aula e no final do estágio podemos perguntar como foi a tua experiência, e eles vêm-nos dizer: professor, de manhã fazia uma coisa, à tarde fazia outra, ao final do dia fazia outra. Isto tudo depende da instituição a que o estagiário para o qual procura. É daqui que eu digo, o estágio não deve ser procurado com um mês de antecedência, ele deve ser pensado e estruturado com algum raciocínio. Planeado, não é? Planeado. Planeamento. E daqui defendo, exatamente, e daqui defendo que qualquer um de nós deve ter uma estratégia de empregabilidade para ativar em qualquer momento da vida, não é? Não sabemos, eu tenho a minha, ok? E todos os dias luto para ela. Esta estratégia de empregabilidade, eu acho que não é passada para o aluno dentro da sala de aula, e deveria de ser. Deveria de haver uma cadeira, nem que fosse facultativa, de estratégia e planeamento de construção de carreira. Porquê? Porque o aluno conseguia definir o plano A, o plano B e o plano C, ok? Não desmoralizando ao final do plano A que não foi atingido. E é o que acontece. Muitos dos alunos, muitos dos profissionais até, quando não conseguem atingir os seus objetivos, às vezes acabam por abandonar. Desistir. E estamos perante uma capacidade, e é uma das capacidades que hoje em dia está na moda, que é a capacidade de inteligência emocional. Não é? O desenvolvimento da inteligência emocional dentro de sala de aula é fundamental que seja estimulado. Porquê? Porque quanto mais preparado for o aluno, mais capaz está para lidar com os momentos de dificuldade que irá ser confrontado quando sair cá para fora. Eu tenho tentado tocar aqui nas diferentes perguntas que eu acabei por não passar quando me falava ainda há pouco nas competências que as pessoas ou que os jovens devem ter. Eu, quando preparava esta resposta, eu pensei, puxa, um jovem deve fazer uma análise daquilo que são as características profissionais, por exemplo, da minha mãe, dos nossos pais. A minha mãe, eu posso-vos contar este episódio ou esta pequena história. Eu tenho um pequeno alojamento local em Fátima. A minha mãe não sabe falar inglês e tem mais de 500 reviews de nota máxima. Expliquem-me como é que isto é possível. Porque a sua mãe é uma pessoa simpática, sabe receber. Lá está. E a educação é universal. Porque ela tem empatia, porque ela se coloca do lado de lá e ela dá tudo para fazer sentir a pessoa especial. Percebem? E hoje em dia, coisas como estas são raras de acontecer. Entendem? E é um pouco por aí, ou seja, as competências das pessoas dos dias de hoje devem ser muitas. Não, é ok, as competências são digitais, todos nós temos que as ter, claro, mas não nos devemos de esquecer do saber olhar para o cliente, o saber olhar para um hóspede que entra por uma recepção e que está lixado do seu dia, peço desculpa a expressão, mas está fastigado do seu dia e que ele consegue antecipar aquilo que são os seus desejos. Entendem? Este sim é um bom profissional, é aquele que tem empatia, que sabe ler o cliente. Sabe ler o cliente nas mais diversas circunstâncias, quer quando está feliz, antecipando aquilo que pode ser o intensificar dessa felicidade, quer quando está perante uma situação complicada, ele tem que saber ler o cliente. E eu acho que cabe também no pouco tempo que as instituições de ensino têm, que muitas das vezes acaba por ser 1 ano e meio, 3 anos, consoante a licenciatura ou consoante aquilo que é a formação que a pessoa está a tirar, capaz de o preparar o mais possível para esta saber ler o cliente, não é? Muito bem, António. Realmente há aqui uma expressão que eu vou partilhar. Costuma-se dizer com frequência que adquirir competências, e eu não gosto de dizer adquirir competências porque elas não se compram, desenvolvem-se. E as competências, a partir do momento em que nós nos possamos
colocar no ponto do outro, ou no ponto da situação, percebemos o contexto e conseguimos desenvolvê-las. Agora vou colocar aqui uma questão, António, que é simultaneamente de muito interesse para a nossa atividade e é ao mesmo tempo um grande desafio para a sociedade e um grande desafio para as instituições e para as pessoas que estão no turismo. Vivemos cada vez mais uma era de pessoas que são migrantes por razões económicas, por razões sociais, por razões políticas. Temos as pessoas que se decidiram, e com a pandemia isto teve um crescimento exponencial, ser nómadas e trabalharem circunstancialmente num país ou no outro, trabalharem à distância. O que é que o António acha que o setor do turismo pode, ou o setor da hotelaria, a hospitalidade, pode beneficiar ou pode ser prejudicada com estas novas pessoas, com estas gerações que podem não ser novas, mas que são de migrantes, de pessoas desenraizadas localmente e que muitas das vezes estão a começar de novo, o começar do zero. Eu sei que o António gosta da expressão começar do zero, ou recomeçar do zero, não é? Lá está, a sua estratégia para a empregabilidade, com certeza deve ter um plano C ou D, que se me acontecer alguma coisa eu vou ter que começar do zero novamente, não é? Claro. António, o que é que achas sobre estes nossos desafios? Eu sou um defensor do começar do zero, porque a minha vida é isso mesmo. Todos os meus dias é começar do zero. Okay? A Associação Fórum Turismo permite o começar do zero todos os dias, construir novos projetos. Okay? Por isso é que eu sou um defensor desse desconforto, por assim dizer, do começar do zero. O professor ainda há pouco, numa da descrição de que me fez, definiu-me como liberal. E eu assim gosto de ser chamado ou de ser conhecido porque pelas mais diversas razões. Posso-vos dizer que após poucos meses, após poucos dias, por assim dizer, do início da guerra na Ucrânia e com o início da chegada de alguns migrantes a Portugal, eu e a equipa tivemos a coragem de traduzir algumas informações. Acima de tudo, primeiro que nada, recolher algumas informações de empresas que estariam disponíveis a receber alguns destes refugiados, traduzir essas informações e comunicar dentro dos grupos de comunidade ucraniana que existiam em Portugal, para mostrar que o setor do turismo estava disponível para receber estas pessoas. Esta foi uma das primeiras reações de resposta que tivemos. Posso-vos dizer que recebemos cerca das 2 bolsas de empregabilidade 300 pessoas refugiadas. Eu vi famílias inteiras entrarem na bolsa de empregabilidade à procura do contacto com uma entidade empregadora. E, para mim, isto fez toda a diferença enquanto homem de sociedade, homem que contribui para a sociedade. Eu contribuí com aquilo que eu podia. O seu serviço cívico. O seu serviço cívico. Exatamente. Obrigado. Depois dizer-vos que o setor tem vindo a crescer muito, a ser cada vez mais diversificado na sua atividade. Cada vez temos conceitos mais diversos, mais específicos, e com isso vem também a necessidade de termos pessoas mais diversas para dentro, a trabalhar ao serviço do setor do turismo. Multiculturalidade dentro das organizações também. O que quer dizer com isso é que somos mais ricos quanto mais diferentes formos. Ok? Para mim, todas essas pessoas, independentemente da sua etnia, da sua nacionalidade, são um ativo fundamental dentro de uma equipa de trabalho. Ok? É a minha opinião. E eu espero que venham mais, porque os nossos portugueses também estão lá fora ao serviço de algumas entidades estrangeiras e que espero que sejam bem recebidas como nós sabemos receber os outros. Sim, nós somos um povo que no seu ADN tem a descoberta do mundo e a partilha da nossa cultura em diferentes geografias. Isso coloca uma questão, António, essa recepção, ou esse acolhimento de pessoas multiculturais nas organizações também cria uma necessidade às instituições de formação, aos organismos
e às empresas para a formação ao longo da vida. Acha, ou qual é a opinião do António em relação não só para as novas gerações e para as gerações novas que agora, por estas circunstâncias, nos aparecem, mas o que é que acha que podemos fazer, o que é que o setor ou as empresas ou as instituições podem fazer para ajudar a formar ao longo da vida, até porque nós vivemos numa era em que as competências se desenvolvem e a seguir se tornam obsoletas. E então, em termos tecnológicos e digitais, isto é uma velocidade enorme. O que é que o António acha que podemos fazer a este nível? Então, vamos ver se eu consigo transmitir aquilo que penso. As instituições de ensino, por exigência da A3Es ou por exigência de alguns critérios de avaliação, tornam-se muito rígidas na sua adaptação da formação àquilo que as necessidades procuram. E eu acho que isto é um problema. É um problema que deve ser corrigido, ou se calhar uma oportunidade para as outras entidades formadoras poderem entrar, por exemplo, uma ADHP poder entrar enquanto entidade formadora. Porquê? Porque se não tivermos um acompanhamento naquilo que é as exigências das empresas perante aquilo que é a solução apresentada pelos centros de formação, deparamos-nos com um gap, ok? E o que se pretende hoje é encontrarmos o mais rápido possível essa necessidade das empresas em encontrar profissionais com aquelas características para podermos solucionar os seus problemas de imediato. Ao contrário das instituições de ensino que têm a necessidade de cumprir com as suas exigências em termos de acreditação, por assim dizer, no execução dos seus planos de formação. O que quer dizer com isso é que se tivéssemos um ensino que acompanhasse e pudesse reagir, não digo que não acompanhe, ele acompanha, mas pudesse reagir à mesma velocidade que as empresas se transformam na capacidade de formação, seria muito mais profícuo, quer para as instituições de ensino, quer para as empresas. Pois, temos que mudar de geografia, porque essa flexibilidade e esse jogo de cintura, nos latinos, nomeadamente nos portugueses, parece-me que é uma característica que nós não temos, não é? Porque não somos tão flexíveis ainda. Há outros países que fazem essa adaptação muito mais rápida e essa mudança de agulha, se assim se pode dizer, de acordo com as necessidades e com as tendências que vão surgindo. E acho que se calhar aí temos de trabalhar tendências e perceber antecipadamente o que é que vai acontecer para prepararmos o futuro, pelo menos no curto e médio prazo, o mais possível. António, eu tenho por certo que nós estaríamos aqui a conversar os dois mais um par de horas. É um prazer conversar consigo, mas acho que perante uma plateia que nos ouve devíamos ser justos, até porque também é uma das suas características, que o António diz que gosta de um mundo mais justo. E para ser mais justo, eu pergunto, sei que tenho aqui mais umas questões, mas sei que há questões na nossa plateia. Abrindo o microfone, temos aqui o Sr. Presidente da Associação de Diretores do Hotel a fazer a regi, ou a minha colega Patrícia Correia. Fernando, questões temos aí do público? Eu queria ou vamos abrir o microfone ao público? Muito rápida ao António Marto e pegando no evento que vai haver amanhã, muito sucintamente e antes que nos falte tempo, no que consiste o evento, que eu acho que é importantíssimo falarmos sobre ele. Muito bem, obrigado Fernando pela pergunta e mais uma vez obrigado pelo convite, está bem? Obrigado nós pela presença. Obrigado eu. Amanhã vamos entregar os prémios àqueles que são os melhores professores do ensino profissional, ensino superior, aos melhores projetos de inovação, aos melhores projetos educacionais, aos melhores stakeholders. São os prémios da educação e formação turística, tem o nome Hospitality Education Awards, acontecem no Dia Mundial do Turismo, ou seja, colocamos em agenda de governo a educação e a formação, porque ela assim o merece. Se formos perceber que o sucesso do setor do turismo, não só, mas em grande parte, vem da qualidade formativa, da qualidade das pessoas que vão para o mercado de trabalho, então, por que não reconhecer os profissionais, as instituições de ensino que trabalham ao serviço do turismo.
Então amanhã irá acontecer na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. Aguardamos uma plateia aproximadamente de 500 pessoas, com a presença da Sra. Secretária de Estado de Turismo, o Sr. Secretário de Estado da Educação, o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e outras instituições governamentais. E claro, deixo o convite aberto também à plateia que hoje está aqui a ouvir-me e a quem eu agradeço também e retribuo dando o convite para se juntarem a nós. Temos também um prémio, porque estou a ver um jovem também na audiência, um prémio Jovem Carreira, porque acreditamos que eles também têm uma figura preponderante naquilo que é a construção de um mundo melhor e um mundo mais justo, ok? Não digo que o mundo de hoje não seja justo, mas acho que há espaço para ainda ser mais justo, ok? Mas Fernando, muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Então aqui agora o microfone para algum dos participantes fazer alguma questão, até porque nós aproximamos a passos largos do nosso fim. Algum dos participantes quer colocar alguma questão? Sim, de momento não. António, então faço-lhe aqui uma pergunta em relação a um outro projeto que o Fórum Turismo tem, que é o Portugal Tourism Challenge. Em que é que consiste e o que é que nos pode dizer para podermos potenciar a participação neste vosso projeto e o que é que ele visa? Muito bem. O Portugal Tourism Challenge tem cerca de 4 anos. Ele é utilizado como um espaço de debate e de reflexão sobre quais são os desafios do turismo. Muitos desses desafios, ou os primeiros temas em debate, foram o turismo digital, como potenciar o turismo digital e como é que ele poderia revolucionar a performance turística, e é a partir daí que convidamos alguns dos principais gurus a pensarem sobre este tema, a pensarem e agirem sobre este tema. Posso-vos dizer que já tivemos a Google, Microsoft e outras tecnológicas presentes neste espaço de debate, mas não é nada mais que um think tank que pensa sobre aquilo que são os desafios e algumas tendências de futuro para Portugal. E em breve irão ouvir novidades sobre este Portugal Tourism Challenge e quem sabe poderemos colaborar diretamente com a ADHP e com todos os seus associados. Muito bem. Então eu diria que a ADHP transversalmente pode estar sempre linkada, relacionada com o Fórum Turismo, porque os seus diretores podem participar nas bolsas de empregabilidade oferecendo estágios e oferecendo emprego ou pelo menos possibilidades de inserção profissional. Podem também colocar desafios ao Fórum Turismo para, através do seu projeto Tomorrow Tourism Leaders, apresentar aos estudantes que estão ainda nas instituições e em conjunto poder solucionar ou apresentar propostas de melhoria ou de solução para algumas das suas debilidades ou carências ou problemas que identifiquem. Podem também participar, ou podemos também, através do nosso centro de formação em direção hoteleira, um centro de formação especializada, poder participar no Hospital Education Awards. Portanto, António, temos aqui uma linha de condução que nos faz estar interligados e agora no Portugal Tourism Challenge, com certeza, sendo mais tecnológico, mas obviamente, ou de cariz mais tecnológico, podemos vir a participar. Eu não podia deixar de lhe fazer uma penúltima provocação, quer ao Presidente, quer ao António Marto. Primeiro, ao Presidente. O que é que o Fórum Turismo pretende ser a 27 de setembro de 2032? Da manhã a 10 anos. O que é que o Fórum Turismo pretende ser da manhã a 10 anos? Professor, essa pergunta, Presidente do Fórum Turismo, é isso? Para mim? Sim. Ok. O que é que pretende ser daqui a 10 anos, é isso? Sim, o Fórum Turismo. Muito bem. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque há bem pouco tempo eu estava a treinar e estava a refletir comigo mesmo. O António pretende trabalhar... Não é o António. O que é que se pretende para o Fórum Turismo?
A outra pergunta é: o que é que o António Marto vai estar a fazer em 2032, a 27 de setembro? Ok. Então vamos para a primeira pergunta. O Fórum Turismo quer continuar a trabalhar, ok, consecutivamente para estar em contacto com todos aqueles que são estudantes de ensino, todos aqueles que são os estudantes de turismo, ok? Daqui a 10 anos, o Fórum Turismo quer estar a trabalhar de proximidade com esses estudantes e já profissionais, ok? A acompanhar as suas carreiras, a poder trabalhar de proximidade, quem sabe, a trabalhar no âmbito do desenvolvimento da sua estratégia de empregabilidade. Ok? E não nos esquecendo que o estudante de hoje é o profissional de amanhã. Então temos que hoje começar a pensar nessa estrutura para o profissional do amanhã. Okay? E o recrutador do amanhã. Poderá ser. Abre aqui um grande conjunto de oportunidades e lá está, mais uma vez, temos muito trabalho para desenvolver em conjunto. Ok? Acho que respondi à sua pergunta. E o António Marto? O António Marto quer estar a trabalhar naquilo que faz feliz e sem dúvida o turismo o faz muito feliz. Não, estou a ser muito verdadeiro. Não sou movido pelo dinheiro, sou movido pelo gosto, pelo prazer, pela motivação e pela causa. Okay? Todos os meus projetos começaram a ser desenvolvidos por trazer algo para a sociedade. Depois daí veio a atração, a atratividade, o apoio, sem dúvida, porque nós precisamos de pagar as nossas contas, mas são movidos pela causa, pelo impacto na sociedade. E claro, a representação do meu país passa por um dos meus objetivos. Adoro o meu país, adoro a área que trabalho, o turismo, e trabalharei o que for necessário para afirmar o meu país turisticamente. António, já pensaram, já sei que estão no Brasil, já pensaram em abrir as fronteiras ou para a Europa, porque é mais fácil no mercado, porque nós temos a liberdade de circulação de pessoas e bens e o mercado de trabalho, ou para a África, para os nossos países de língua oficial portuguesa? Tem algum projeto nessa área? Nós somos receptores de muitos cidadãos desses países, não é? Estamos sim, tanto é que estaremos em princípio com a feira de empregabilidade que irá acontecer em Cabo Verde, desenvolvida pelo Ministério de Trabalho. Estamos a começar agora a trabalhar com Espanha, ok? Provavelmente com o levar da Bolsa de Empregabilidade para o mercado espanhol. E temos outros projetos. Há uma outra área de trabalho que não falámos aqui, nomeadamente o Fórum Consulting, que foi lançado recentemente, que trabalha com outros projetos em outras realidades, com outros parceiros, por assim dizer. Neste Fórum Consulting temos parceiros que são países, parceiros que são câmaras municipais, comunidades intermunicipais. São CVRs, por assim dizer, comissões vitivinícolas, e trabalhamos com alguns projetos a nível internacional. Projetos esses no âmbito do turismo literário, projetos esses no âmbito do turismo de sustentabilidade, promoção turística, ou seja, abriria aqui espaço para conversarmos. Esta é uma área de trabalho que eu acredito que muitos de vocês não conheçam, que tenho trabalhado um bocadinho mais em off, ao serviço de outras entidades, por assim dizer, mas poderá ficar como tema para outro webinar. Posso-vos dizer que há projetos muito, muito interessantes que estão a ser desenvolvidos com o nosso conhecimento, com o nosso contributo. Posso-vos dizer que o Bitbook de Capital Europeia, de Aveiro, Capital Europeia da Cultura, no âmbito do turismo foi desenvolvido por nós, é algo que me dá algum prazer. É uma das 4 cidades finalistas. Ok. Ao nível da empregabilidade, temos sem dúvida o nosso plano de trabalho e muito vão ouvir-te falar de futuro. Com este plano de empregabilidade, o Brasil é sem dúvida um grande mercado, onde estamos a dar os primeiros passos, e acredito que muito brevemente teremos projetos em outras geografias. Muito bem. António, fazendo agora uma pergunta difícil, estamos quase a terminar, uma pergunta difícil e depois uma pergunta de conclusão. Se o António olhasse para trás, o que é que um mau momento lhe ensinou? O que é que mudaria no seu trajeto? O que é que mudaria no Fórum Turismo? Porque nós devemos aprender com os erros nossos e aqueles que vemos os outros cometerem. Sem dúvida. Um mau momento, eu gosto de os ter presentes. O António, no primeiro momento do lançamento da Bolsa de Empregabilidade,
foi ter com o Turismo de Portugal e pediu um apoio que se resumia a 2.000 euros de patrocínio para cobrir. Eu estou a ser muito sincero na partilha desta informação, mas com isto tirei uma lição. Um apoio financeiro para cobrir aquilo que eram os custos da operação, e foi-me negado. E era a última hipótese, ou era o último, era a minha última esperança em termos de apoio. Quando chego, as pessoas que receberam essa informação ficaram muito entusiasmadas, mas depois a resposta que veio para trás foi: não nos encaixamos nessa iniciativa. Eu fiquei muito triste porque tinha sido controversa com a reação das pessoas que tinham tido a reunião comigo. Mas muito bem, eu naquele momento perdi toda a minha esperança, toda a capacidade até de desenvolver outras alternativas. Mas o António teve a capacidade de ouvir aquele não e de o transformar, ok? Porque fiz acontecer. Apesar de ter ouvido que o Turismo Portugal não se revia na iniciativa da Bolsa de Empregabilidade, estamos há quase 6 anos atrás, eu fiz acontecer. Fiz acontecer e convidei a pessoa que me disse que não a estar na sessão de abertura. E com isto tirei uma grande lição para mim e converti um não em um sim para o futuro. E eu acredito que esta capacidade de sabermos lidar com o não, interpretarmos que o não pode ser um não momentâneo, mas pode ser vários sims no futuro, é que fez ter a passagem de um mau momento, posso dizer que foi mesmo um mau momento para mim, na capacidade de converter em um grande momento em termos de futuro. E com isto eu quero dizer que também às pessoas que nos estão a ouvir, aos jovens que nos estão a ouvir, a vida é feita maioritariamente de não, mas temos que ter esperança e temos que ter fé. Eu sou de Fátima, sou um homem de fé. Às vezes é a fé que me faz mover, é a fé que me faz ir mais longe do que até os meus próprios colegas de equipa. Isto é outra questão. Eu durante muito tempo trabalhei sozinho em casa e hoje tenho 12 pessoas a trabalharem comigo. Há que acreditam em mim, que acreditam nos projetos, que me dão também algumas dores de barriga quando chega ao final do mês para pagar os salários, mas é com muito gosto que tenho equipa e ter o proveito de ter uma equipa que está lá nos momentos em que ouvimos não, para nos dar força e nos fazer recuperar mais rapidamente é fundamental, e que eu sei dar valor, porque durante muito tempo eu estive sozinho e a lutar para fazer ver os meus projetos. Hoje em dia tudo se torna muito mais fácil. O entrega do prémio de jovem líder do turismo, eu acho que é uma entrega do prémio não ao António, mas sim dos projetos que o Fórum tem feito, porque é o António que se destaca na promoção desses projetos, porque estão cá há mais tempo, mas esses projetos é fruto de uma equipa de 12 pessoas, que muitas das vezes não aparece. Okay? Muito bem, António, parabéns pela resposta e parabéns pela postura. Acima de tudo, e eu acho que foi elucidativo essa sua mensagem de que um não hoje é uma porta entreaberta para um sim a seguir, desde que saiba olhar para a situação e dar a volta, não é? António, olhando agora, também não é justo da minha parte, estamos quase a chegar, até porque sabemos que o António tem um compromisso daqui a 10 minutos, eu diria, António, o que é que não disse nesta entrevista que gostaria de ter dito? Sou muito grato, muito grato. O facto de estar hoje aqui a falar é para mim muito importante. Significa que fiz algo de valor, significa que tenho algum reconhecimento, significa que estou a tentar todos os dias, e o tentar também me coloca, também me expõe ao erro. E eu gosto de aprender com os meus erros. Gosto de aprender com os meus erros, gosto de partilhar conhecimento, gosto de ouvir as pessoas e gosto de captar oportunidades. E são essa captação de oportunidades que faz com que hoje o Fórum consiga ter no seu universo um espectro de trabalho bastante disparo, desde a organização de viagens internacionais, desde esta parte de consultoria, apoio estratégico, desde a parte do branding e promoção. Ou seja, tudo isto foram oportunidades captadas pelo simples facto de estar disponível a ouvir. E eu deixo aqui esta também apelo que os diretores de hotéis que nos ouçam sejam também disponíveis para ouvir o seu cliente, para ouvir o seu colaborador, ok? Porque quando ouvimos, estamos muito mais próximos de poder agir com a consciência, agir de forma oportuna e criar um mundo melhor. Mas
quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ter tido este tempo de antena. Sou muito grato pelas oportunidades que me dão. Trabalho para as ter, porque acredito que a sorte não aparece. Ela aparece depois do trabalho feito, ok? A sorte está muito trabalho. A sorte há muito trabalho, muitas noitadas. O António continua a trabalhar muito. Se calhar recebem alguns e-mails meus a horas não decentes. Pois é o fruto da minha inquietação, do querer fazer tantas coisas que acabam depois por me fazer esquecer que tenho também de horas para descansar e acabo por trabalhar nelas, mas passa muito por aqui. Eu espero ter ido ao vosso encontro. Eu gosto muito de trabalhar no setor do turismo, vejo-me a trabalhar no setor do turismo pelo menos nos próximos anos, e é isso, e sou grato pelo também o facto de ter tido a oportunidade de construir a minha própria marca, porque sinto que tenho a minha própria marca, tenho o meu próprio espaço, e nada foi feito por acaso, por sorte. Foi sim com trabalho, foi sim com atitude, com alguma capacidade de dar atenção ao outro. Obrigado, António. Fico muito contente pela sua apreciação final. Foi para nós um gosto ter o António Marto, o primeiro Be Our Guest em que o primeiro nome do entrevistado e do entrevistador é o mesmo, portanto é uma coincidência. Até as siglas que nos unem, o IM de um lado e o IM do outro, baralhámos aí quem estava connosco a preparar a sessão. Portanto, António, foi um grande prazer tê-lo aqui, foi uma enorme honra poder ouvi-lo, partilhar com esta nossa audiência as suas ideias, aquilo que é o papel do Fórum Turismo, aquilo que fazem em prol das novas gerações. Pena temos que as novas gerações tenham estado pouco presentes nesta sessão, mas creia que o facto de esta sessão ficar disponível no YouTube será, por certo, uma forma de difundirmos esta mensagem. Estou certo de que alguma das coisas que aqui dissemos poderá mudar a vida das pessoas para o futuro, se as pessoas também estiverem interessadas em ouvir e refletir e melhorar aquilo que são os seus atuais procedimentos e atitudes. António, um grande bem-aja. Obrigado a todos que nos ouvem. A Associação de Diretores de Hotel Portugal está disponível para vós sempre que acharem oportuno. Um grande agradecimento também ao nosso patrocinador deste evento, do Be Our Guest, neste momento a EGDS, nesta sessão. Em outubro voltaremos com o meu colega Nuno Leandro, é o espectável, e portanto com outro entrevistado, com outro convidado, com outra temática. E um grande abraço para si, António Marto, um grande abraço para todos, e na pessoa do nosso presidente, Fernando Garrido, que nos está a ouvir e a fazer regido desta plataforma. Também é a sua multitasking nestas circunstâncias. Somos uma associação aberta para todos. Endereço os meus agradecimentos por estarem presentes, agradeço o meu cumprimento pessoal e um grande bem-aja. E nós, António, se tudo correr como esperado, amanhã estaremos presencialmente juntos e terei todo o gosto em assistir a mais um evento de sucesso do Fórum Turismo no Hospitality Education Awards. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. E até à próxima. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, António. Até à próxima. Obrigado.